No vídeo anterior, a gente falou das contribuições de Bhaskara para popularizar o método de resolução de equações de segundo grau, mas que não foi Bhaskara o inventor para a fórmula que hoje conhecemos por seu nome. No vídeo de agora, a gente vai continuar essa história e entender um pouco o desenrolar da matemática na busca por soluções de equações. Olá, eu sou o Leonardo Montenegro, estudante de licenciatura em matemática, e esse IMEV foi escrito pelo professor Thiago Reis. Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco sobre o surgimento do simbolismo na busca por soluções de equações. No IMEF 178, vimos que Bhaskara popularizou um método que utilizava completamento de quadrados para a resolução de problemas modelados por equações do segundo grau. Tá, mas e a fórmula em si? Fórmula para resolver uma equação, por assim dizer, é uma expressão onde letras representam coeficientes da equação e símbolos específicos representam operações aritméticas. Então, substituímos as letras pelos coeficientes correspondentes da equação, efetuamos as operações indicadas e, por fim, chegamos à solução da equação. Portanto, só pode existir uma fórmula depois de surgirem os símbolos para as operações aritméticas e o costume de se representar os coeficientes por letras, além de um símbolo para a própria incógnita e suas potências. Lembre que a matemática indiana, à época de Bhaskara, era toda retórica, não havia símbolos e era tudo por extenso. Passado um tempo e chegando ao início do surgimento da álgebra através dos árabes, Al-Khwarizmi, sim, aquele mesmo que deu origem à palavra algarismo, embora ainda não utilizasse símbolos, começou a usar palavras específicas para o que hoje chamamos de incógnita, o quadrado da incógnita e constante. Ele usa a palavra malon para o quadrado da incógnita e gederon para a incógnita. Vamos ver o exemplo que a professora Tatiana traz em seu livro. 1 malon e 10 gederon igualam 39 dinários. O método de resolução de Al-Khwarizmi era o seguinte: tome a metade da quantidade de gederon, multiplique essa quantidade por si mesma, some nos resultados os adadon, extraia a raiz quadrada do resultado, subtraia desse resultado a metade do gederon, encontrando a solução. Note que a solução de Al-Khwarizmi é retórica, assim como a de Bhaskara. A diferença é que Al-Khwarizmi já passa a usar palavras específicas para as incógnitas, qualquer que fosse a natureza do problema. Com o passar do tempo, o método de Al-Khwarizmi sendo largamente utilizado, os árabes passaram a abreviar os termos usados para as incógnitas. Começa então a surgir uma forma aproximadamente simbólica. Particularmente na região do Maghreb, dominada pelos árabes, passaram a ser usados símbolos derivados das iniciais das palavras correspondentes. Símbolos para a incógnita, para as potências da incógnita, para as operações e para a igualdade. Avançando alguns séculos, chegamos aos matemáticos italianos e seus estudos na busca por soluções de equações. Inspirados nas traduções dos textos árabes, eles utilizavam a primeira letra das palavras. Por exemplo, usavam C para representar a incógnita, P para representar a operação de adição, M para a subtração e R para a raiz. Embora não houvesse um simbolismo padronizado, pouco a pouco essas iniciais foram sendo cada vez mais utilizadas e difundidas. Avançando mais no tempo, símbolos específicos foram sendo propostos, como por exemplo, na Alemanha, os símbolos para adição e subtração e o símbolo para a raiz. Já na Inglaterra, foi proposto o símbolo para igualdade. Não pode haver duas coisas mais iguais que um par de retas paralelas. Esses símbolos ainda não eram universais, utilizados em todo lugar, mas pouco a pouco foram sendo difundidos. Cardano, autor do considerado por muitos primeiro tratado de álgebra, Ars Magna, passou a se interessar pela estrutura geral das equações. Diferentemente de seus antecessores, ele não estudava tipos específicos de equações, mas procurava entender a estrutura geral delas e buscar soluções gerais. Mesmo com todas as importantes contribuições de Cardano,
ainda não podemos dizer que foi ele quem criou as fórmulas de resolução, pois, embora ele tenha publicado diversos resultados sobre soluções gerais de equações, seus métodos ainda não vinham no formato de fórmulas, simplesmente porque ainda não havia um simbolismo suficiente para isso. Uma fórmula em si só pôde ter sentido depois que Viet introduziu um simbolismo para os coeficientes. Viet propôs uma representação padrão do alfabeto, vogais para representar incógnitas e consoantes para representar coeficientes. É importante entender que hoje falamos sobre fórmula com naturalidade, pois já estamos acostumados ao conceito abstrato de equação. No entanto, durante grande parte da história, os estudiosos não estavam preocupados com o método geral de soluções de equações, mas sim com métodos de soluções de problemas concretos. Problemas que hoje entendemos ser modelados por equações, mas que até então não chegavam a este nível de abstração. Com o passar do tempo, e de forma muito gradual, a matemática passou a se ocupar do problema geral de se determinar soluções de equações, entendendo, agora, as equações como problemas abstratos, que podiam ser modelados de problemas concretos, mas que elas em si, as equações, eram o problema central. O simbolismo de Viet permitiu esse sentido de generalidade às equações, mas só podemos começar a falar em fórmulas tal como entendemos hoje, depois dos interesses de Girard de Descartes pelo estudo das soluções de equações quaisquer. Girard e Descartes se colocaram o problema de se determinar a existência de soluções para uma equação qualquer. Juntando o simbolismo de Viet e o interesse pela existência de soluções para equações abstratas, o estudo foi evoluindo para uma teoria das equações que buscava fórmulas gerais para as soluções. Temos que enfatizar que o que trazemos aqui é um resumo do resumo de todo o desenrolar histórico da construção da matemática que gerou o que conhecemos hoje como fórmula para resolver equação do segundo grau. Para preencher as lacunas que deixamos aqui, leia o livro de História da Matemática da professora Tatiana. Para entender ainda melhor o encadeamento dos fatos, leia textos que tratem especificamente da evolução do estudo das equações.